Seja muito bem-vindo a mais um programa Tricetados. E nesse programa, a gente continua a conversar com o historiador Fábio Augusto de Carvalho Pedrosa, Fábio Augusto História Inteligente, sobre a influência nordestina na nossa formação. Exato. Fábio Augusto, nós falávamos no capítulo anterior a respeito da importância dos nordestinos na criação das tipografias, é isso mesmo? Exato. Como nós estávamos falando, nós citamos assim aquela importância grande que os pernambucanos tiveram, os cearenses. Os cearenses, principalmente na nossa intelectualidade. Exatamente, na nossa intelectualidade, essa influência, porque, como nós tínhamos comentado, né, além dos seringueiros, nós tivemos muitos nordestinos que já vieram para cá. E os maranhenses na administração pública, Exato, sobretudo, né? Que vieram para cá com uma ampla formação, com especializações feitas na Europa, e vieram para cá trabalhar como profissionais liberais e também assumiram cargos de importância no funcionalismo público. Sim. E é interessante, no caso dos maranhenses, essa experiência que eles têm, até por conta da origem histórica do estado do Maranhão e do Grão-Pará. Que também pode ser um outro episódio que a gente tem que explicar, né? Porque que isso também corresponde à questão da rixa. Exato. Amazonas-Pará, que na verdade a gente nunca foi verdadeiramente Brasil. Isso. E aí a gente entende o porquê falando sobre isso, né? Exato. Os maranhenses, por conta dessa experiência histórica com o estado do Maranhão e Grão-Pará, por conta dessa montagem de uma burocracia estatal desde o período colonial, e a gente soma o fato de que na região Nordeste nós já tínhamos muitos jornais desde o início do século XIX, e quando se instala a imprensa aqui no Amazonas, uma boa parte dos tipógrafos, dos redatores, dos técnicos que vieram trabalhar eram de origem maranhense. Né? Eram de origem maranhense, já tinham essa experiência anterior em seus locais de origem e aplicaram aqui na região. E sem falar que esses locais, né, o Nordeste, de uma forma geral, já tinha muita experiência com revoltas no passado, né? Com certeza. E uma forte atuação da imprensa. Sim, a circulação de pasquins, né, esses jornais manufaturados, tinha toda essa larga experiência na questão da imprensa. E aí, Fábio, quem tu pode citar como exemplo? Olha, como exemplo da intelectualidade nordestina, tem dois que eu gosto muito. Uhum. O primeiro é o Aprígio Martins de Menezes. Uhum. O Aprígio Martins de Menezes, baiano, ele era médico, poeta e historiador ali. Olha ele. Ele ali. O Aprígio de Menezes, ele era poeta, historiador e médico. Ele veio para cá, para o Amazonas, por volta de 1869, para atuar como médico. E além desse trabalho na medicina, ele teve papel de destaque em períodos epidêmicos, Sim. Principalmente como a epidemia de varíola que se abateu sobre o Amazonas na década de 1870. Desculpa interromper, essa questão é fortemente ligada ao objeto de estudo do Fábio Augusto, porque a fonte dos nascimentos dos cemitérios são as epidemias, né? Exato. E o seu Aprígio estava lá, atuando como médico nesses períodos epidêmicos, mas além de médico, o Aprígio ele se destacou como um exímio historiador. Uhum. Ele é a primeira pessoa que sistematizou a história do Amazonas num trabalho acadêmico. Uhum. No Almanaque Industrial, Histórico-Administrativo da província de 1883, ele escreve um capítulo muito bonito sobre a história do Amazonas, desde a colonização até o período de 1883. E sem falar que ele deixou descendentes aqui, né? Exato. A família Menezes ainda continua aqui, porque dessas pessoas importantes não deixaram descendentes aqui. Sim. Né? E aí eu acho que uma outra figura que, falando na questão de saúde também, que a gente pode citar, também de origem nordestina, é Adriano Jorge, né? Exato, doutor Adriano Jorge, que para quem não sabe, é a pessoa homenageada com o nome do bairro de Adrianópolis. Sim. Ele foi morador por muitos anos do bairro da Vila Municipal. Que era um bairro de chácaras, uma região de chácaras da cidade, conhecida como Vila Municipal, e onde Adriano Jorge
vivia. Isso, e após a morte dele, em 1948, foi dado o nome de Adrianópolis, cidade de Adriano, ao bairro da Vila Municipal. O doutor Adriano Jorge, ele era um médico, filósofo, intelectual bastante respeitado aqui no Amazonas, mas o que chama atenção nele, como médico, ele tinha um costume, assim como possivelmente o Aprígio de Menezes, de atender gratuitamente os mais necessitados. Sim. Gente, só um parêntese aqui. Não existia faculdade de medicina no Amazonas. Isso. A nossa elite mandava os filhos estudarem na faculdade de medicina da Bahia. Exato. Por isso, esse número tão grande de médicos formados na Bahia. Sim. Às vezes baianos e às vezes vindo através de amazonenses que iam estudar na Bahia, né? Exato. No caso, o Adriano Jorge é um alagoano, né? Ele já vem para cá com essa experiência anterior e ele tinha esse costume de atender os mais necessitados gratuitamente e era um exímio orador e intelectual. Tanto é que ele é um dos membros fundadores da nossa Academia Amazonense de Letras e foi o seu primeiro presidente. Aliás, vale dizer que a nossa Academia Amazonense de Letras ela tem uma forte influência de nordestinos, né? Com certeza. E assim, a mais marcante mesmo é do Adriano Jorge, tanto é que a Academia Amazonense de Letras é conhecida como Casa de Adriano Jorge. Não, e outra coisa, sem falar na inspiração também. Os grandes, digamos, romancistas da academia se inspiraram em grandes romancistas nordestinos, né? Exato. E aí, quem mais podemos falar? Teodoreto Souto? Teodoreto Souto, nossa. Teodoreto Souto, né? Deixou uma descendência muito importante aqui no Amazonas. Sem dúvida. A família Loureiro. Com certeza. Gente, Teodoreto Souto, para quem só conhece como o nome daquela rua, né, do comércio do centro da cidade, não sabe que a família Loureiro é Souto Loureiro, né? Souto Loureiro. E são das famílias que mais conservam a nossa história até hoje. Né? Exato, elas têm essa ligação muito forte com a história do Amazonas e a própria experiência, a própria atuação do Teodoreto Souto diz muito sobre isso. Explica um pouco mais para quem não está bem familiarizado quem foi Teodoreto Souto. Teodoreto Souto, gente, é cearense, né? Cearense, nascido em Ipu, no Ceará. Ele foi presidente da província do Amazonas, que em 1884 foi responsável pela declaração da liberdade dos escravizados aqui no Amazonas. Gente, lembrando 4 anos antes. 4 anos antes. Para ver quanto o Amazonas já era progressista nessa época. Exato, em 10 de julho de 1884. Né? E aí a gente pode falar um pouco do Astrolábio Passos. Com certeza. O doutor Astrolábio Passos. Talvez o menos conhecido de todos esses, né? Exatamente. O doutor Astrolábio Passos foi um grande médico piauiense. Tinha uma ampla formação já na sua terra, fez especializações e aqui no Amazonas ele vai ganhar papel de destaque sendo um dos membros fundadores da Escola Livre Universitária de Manaus. Sim. E seu primeiro reitor, que hoje é a nossa amada Universidade Federal do Amazonas. Que evoluiu para depois a Universidade do Amazonas. Isso. E atualmente a Universidade Federal do Amazonas. Eu diria aí que o Astrolábio Passos é talvez um injustiçado, porque nós não temos um grande ambiente público, um grande espaço público. Exato. Que tenha homenagem, né, que tem o nome dele, relembrando o nome dele. Sim. E suscitando curiosidade das pessoas de saberem quem ele foi. Exato. Mas uma pessoa importantíssima para a formação. Sim. Né? Intelectual dos amazonenses, né? Exato. Pode falar um pouquinho mais dessa Escola Universitária Livre de Manaus, para quem fica com aquela dúvida, quando vê a placa da UFAM, né? Fala um pouquinho. Bom, gente, a Universidade Federal do Amazonas, antes dela ser criada como Escola Livre Universitária de Manaus, ela foi um clube militar. Um clube militar que foi fundado por militares que tinham uma participação ativa aqui no Amazonas e eles criaram esse clube como uma instituição que oferecesse cursos de formação superior.
E uma das ideias deles era que essa escola militar, os cursos fossem aceitos em todo o território nacional. Posteriormente, em 1910, 1909, esse clube militar é transformado na Escola Livre Universitária de Manaus. Uma instituição universitária que tem esse nome universidade não é à toa, porque congregava uma série de cursos superiores, parteira, agrimensor, me ajuda, amiga, parteira, agrimensor, odontologia, farmácia, engenharia agrônoma. Isso, exatamente. E ela era conhecida como Escola Universitária Livre de Manaus. E ela não tinha, como nós temos hoje, um campus universitário centralizado. Exato. Né? Então, ela estava espalhada pela cidade, o que, de certa forma, fazia com que a visibilidade dela fosse bem abrangente na cidade, né? Sim. Inclusive empregando pessoas das redondezas, né? A gente vê que muitos moradores do bairro de Aparecida, do bairro da Praça 14, enfim, de vários bairros que sediaram prédios, né, de universidades, eles foram funcionários, né, do que hoje é a nossa UFAM, pela questão da proximidade. Exato. Isso fez com que desenvolvesse vários núcleos intelectuais da cidade, né? Sim. Essa questão, né, da descentralização foi muito importante e muitas pessoas se ressentem ainda do fato de que a universidade ela agora se encontra praticamente toda localizada em um campus. Né? Mas o campus era uma questão necessária para que se pudesse implantar laboratórios, implantar bibliotecas, implantar uma comunidade universitária que garantisse uma série de benefícios a essa comunidade universitária que é composta do corpo docente, do corpo discente, dos funcionários técnicos administrativos, que mais, Fábio? De todas aquelas pessoas que participam, né? Sim. Da vida universitária de uma forma geral. Fábio, eu vou pedir um intervalinho e a gente volta já falando um pouco mais da influência dos nordestinos no Amazonas. Voltando aqui nesse último bloco, infelizmente. Último bloco por hoje, com meu amigo Fábio Augusto, né, falando sobre a influência nordestina, né? Nós já falamos da influência nordestina no comércio, na alimentação, na intelectualidade. Vamos falar da influência nordestina nos costumes? Com certeza. Vamos lá, Fábio, manda. Um costume que eu gosto de destacar, que apesar de ser antigo, eu ainda cheguei a pegar, e que acaba tendo relação com a economia, o costume dos prestamistas. Sim, explica o que é prestamista para uma população que não está acostumada. Se bem que isso aí há um pouco de divergência. Muitas pessoas remetem os prestamistas a um passado semita, né? Sim. Dos árabes e judeus, né? Mas também dos nordestinos, né? Exato. Prestamistas são aqueles vendedores que vão de porta em porta vender a prestação para aquela população que não tem crédito. Suaves prestações. Eu tenho vivo na minha memória, inclusive, prestamistas de origem nordestina ou descendente que atuavam no bairro. E eu lembro que a cada compra era entregue uma cadernetinha com aquelas tabelinhas divididas e a cada parcela ia sendo passado um risco naquela que foi paga. E no final, completava. Quer dizer, Fábio Augusto, que já foste cliente de um prestamista? Já? Nossa, quantas cadeiras de embalo nós já compramos de prestamistas lá em casa? Poxa, eu nunca comprei de um prestamista, Fábio Augusto. Mas não por isso
não reconheça a importância dele, sobretudo nos bairros de Manaus. Sim. Né? Porque quem é oriundo do centro da cidade ou dos bairros onde havia lojas constituídas, um comércio forte, não sentia tanto a necessidade do serviço que o prestamista prestava, né, em toda a periferia de Manaus, Exato. nos bairros, sobretudo, naqueles que tinham menos comércio, né? E o nordestino, ele sempre teve uma habilidade muito boa para o comércio, né? Demais. Inclusive, alguns prestamistas que atuavam lá no bairro, eles expandiram os negócios. Uhum. Além de continuarem atuando como prestamistas, abriram suas lojinhas, começaram a atuar com a venda de outros produtos, começaram, por exemplo, a vender rancho, a prestação, Uhum. né? Foram diversificando o negócio. Quer dizer que a Bemol não foi a primeira a vender cesta básica, a prestação, Fábio Augusto? Não, os prestamistas, Poxa, Fábio Augusto. Mas, gente, a principal característica do prestamista é que ele ia na casa do cliente. Exato. E, segundo, ele dava crédito para qualquer um porque ele sabia onde o cliente morava. Isso. Então, você não poderia dever um prestamista sem ser cobrado de porta em porta. Isso me recordou um costume antigo, né? Nunca chegou aqui no Amazonas, mas existiam alguns lugares do Brasil em que as pessoas até davam crédito, mas desde que a entrega fosse a domicílio, porque o sujeito queria saber onde o devedor morava. Olha que bacana, Que bacana, né? Agora, Fábio Augusto, e a música? A influência nordestina na nossa música. A influência nordestina, olha aqui. Olha aí, a Adriana é perfeita. Essa foto aqui é da década de 1940, eu retirei da revista O Cruzeiro. Olha, e mostra um grupo de soldados da borracha que estavam a caminho de Manaus, né? E de Manaus eles iriam para os seringais do interior. E você percebe aqui nessa fotografia que eles estão na hospedaria, redes atadas, sanfona, violão, aquele clima. Gente, e festivo. outra coisa, é um costume do Norte e Nordeste essa hospedagem em redários, né? Exato. Existem hotéis no interior do Amazonas onde não são quartos, né? São redários, locais para que se pendure a rede, né? Isso. E tanto o nordestino, principalmente o sertanejo, quanto o caboclo do interior, existe um costume muito grande de dormir, né, na natureza, nas redes. Isso né? mesmo. E a gente vê, né, que a influência do nordestino na nossa música ela é fundamental, né? É fundamental, e eu lembrei, não sei se você vai lembrar de uma conversa que nós já tivemos, sobre que tipo de denúncias costumavam aparecer nos jornais de época, e eu mencionei que os jornais recebiam muitas denúncias de forróis. No início do século XX, forróis regados a muita bebida, muita algazarra, isso incomodava as famílias da área. E é interessante porque a ocorrência dessas denúncias são em locais que ficaram marcados pela presença nordestina. Tem denúncias de forróis na Cachoeirinha, na Praça 14, por exemplo, alguns na região central. É muito engraçado que algumas denúncias falavam assim, favor polícia checar um forró bodó que está acontecendo nas imediações da rua tal, no bairro Cachoeirinha. A gente podia falar um pouco sobre a história do termo forró num próximo, né? Sim. Por que o termo forró é ligado ao nordestino? Por que é uma tradição nordestina, né? É um costume que vem do final da década de 30, década de 40, mas a gente vai deixar para um próximo programa. Mas aí, Fábio Augusto, as influências nordestinas nas artes, na intelectualidade, até na medicina, né? Na medicina, na formação intelectual. E eu creio que uma, assim, marcante que você não consegue desvincular da herança nordestina é
o nosso folclore, a nossa cultura ligada ao boi? Pois é. O nosso boi, ele é filho, neto ou bisneto do boi do Maranhão. Neto. Neto, porque ele é de terceira geração, né? Porque os fundadores do Garantido do Caprichoso, respectivamente, são do Ceará e do Maranhão. Sim. Aí eles trazem esse boi, que lá na região já tinha aquelas origens ibérica, tinha elementos africanos. Quando ele é introduzido aqui, ele já ganha uma nova roupagem. Total. Né? E para quem está nos assistindo de fora do Amazonas, a gente vê muitas vezes a confusão, né, em programas a nível nacional, em jornais a nível nacional, de ilustrar o boi de Parintins com imagens do boi do Maranhão. Exato. Que é descendente, não deixa de ter raízes, exato, mas que é completamente diferente, né, exato, do boi do Maranhão. Inclusive, se a gente falar esse tipo de coisa aqui, a gente vai até escutar uma revolta, né? Com certeza. De defensores, tanto de um boi quanto de outro. Mas, Fábio Augusto, eu acho, né, que para encerrar essa entrevista, que a gente vai ter que encerrar, a gente já falou da influência dos nordestinos na medicina, na administração pública, na intelectualidade, nos costumes, na música, nas artes, na cultura. E já falamos um pouco do casamento da culinária regional com a nordestina. Mas, Fábio Augusto, eu quero que você me diga verdadeiramente. Tá? Agora é uma pergunta pessoal, do fundo do seu coração. Qual a influência nordestina que deixou mais marcas no teu coração? A influência nordestina que deixou mais marcas no meu coração são duas. Primeira, a questão da culinária, né? Sou muito apegado, né? Mistério pra ninguém. Tem nordestinos na família. Ah, tem? Tem. O meu tataravô era nordestino, né? Atuavam ali naquela região do Acre como seringueiros. E aquela tua região era conhecida como Estrada dos Arigós, ali, né? Aquela parte ali do Educandos, o Barro Vermelho, que é o São Lázaro. Uma presença nordestina muito forte. Então tá nas tuas raízes. Tá nas raízes. Tá na fundação da tua casa. Com certeza. Mas, Fábio Augusto, eu quero te dizer que se me perguntassem qual é a característica nordestina que mais te lembra o Fábio Augusto, para mim é um pratinho de São João. Com certeza. Aquele com vatapazinho, com origem na Bahia. Isso. Entendeu? Fazendo aquele casamento com a região, com um pouquinho de pirarucu de casaca. Talvez seria o encontro do rio com o mar. Encontro do rio com o mar, perfeito. Né? Onde temos um vatapá de camarão, né? Associado ao mar do Nordeste, embora seja um camarão seco, mas ele veio de lá, né? Nós não temos camarão aqui, com um pirarucuzinho de casaca, um arrozinho branco. Isso. Que mais? Um bolinho de macaxeira, uma macaxeira frita. Uma macaxeira frita, uma carninha de sol. Queijo coalho. Um pedacinho de queijo coalho. E aí, essa orgia gastronômica toda, ao som de Alceu Valença, é a noite perfeita pra ti, né? Maravilhosa. Gente, eu quero que vocês descrevam pra gente quais influências nordestinas deixaram marcas na família de vocês. O Fábio Augusto aqui, ele vai agora com certeza me beliscar pra gente comer um pratinho. E eu vou deixar um abraço para vocês. Eu quero que vocês tenham um excelente final de noite. Que vocês tenham a felicidade, o prazer de ter a sua mesa hoje com muita fartura de comida. De origem amazonense, de origem nordestina, enfim. Mas
que durmam com a barriguinha cheia e o coração acalentado. Um beijo para vocês e até o próximo programa.